Vamos nesse instante abrir a palavra de Deus aí em Abacuque, capítulo 1. Nós faremos a leitura dos 4 primeiros versos de Abacuque, capítulo 1, e aí na sequência nós leremos mais alguns textos, e por isso eu peço para que você mantenha aí o seu texto aberto em Abacuque. Abacuque, capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é pervertida. Muito bem, queridos, conforme nós vimos na última oportunidade, Abacuque é um profeta que foi levantado pelo Senhor antes do exílio babilônio. Devemos nos lembrar que Abacuque surgirá em um período logo após Josias, período este que o povo desfrutou de uma certa normalidade. As questões espirituais estão a essa altura aparentemente normalizadas. As questões sociais caminham aparentemente bem. As questões econômicas caminham também, de certa forma, bem. E agora Abacuque é levantado como o boca de Deus. Essa é a ideia de profeta, Navi, boca de Deus. E ele é levantado pelo Senhor em um contexto onde agora Judá está em um concreto declínio, e por conta da condição em que Judá está vivendo, a mão disciplinadora de Deus está prestes a levantar-se contra a nação de Judá. Abacuque é levantado em um contexto onde o povo está vivendo aquilo que em nossos dias se chama de secularismo. E o que é isto, afinal de contas? É uma situação e uma condição onde as pessoas elas vivem um concreto ateísmo prático, ou seja, os indivíduos vivem como se Deus não existisse. E aí, é dentro deste contexto que Abacuque será levantado pelo Senhor. Lembrando que o ministério do profeta Abacuque tem uma peculiaridade, porque quando nós observamos em outros livros, dos demais profetas, nós vemos que eles são levantados por Deus e eles recebem aquilo que a teologia chama de oráculos, é aquela expressão, assim diz o Senhor. Eles recebem os oráculos do Senhor e vão transmitir para o povo, assim diz o Senhor. Mas é interessante que aqui o profeta Abacuque, ele faz o caminho inverso. Ele vai até o Senhor fazer queixas a respeito da condição do povo. E isso é bastante interessante. De maneira, queridos, que no tocante, voltando lá em relação à normalidade de Judá, nós vemos que no tocante às questões econômicas, elas estão caminhando razoavelmente bem. Os trabalhadores estão tocando as suas vidas, os ricos continuam ganhando dinheiro, a sociedade vive uma certa felicidade, de maneira que as coisas estão
caminhando razoavelmente bem. E é aí, queridos, a esta altura que fica evidente que, a bem da verdade, Judá desprezou o seu Criador. Lembrando que a palavra nos diz que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E o Senhor não abre de forma alguma mão da sua glória. E aí, meus queridos, isso é muitíssimo interessante, porque nós podemos observar com muita clareza, à luz das Sagradas Escrituras, que o Senhor, Ele não exige de nós simplesmente prioridade, mas o Senhor exige de nós exclusividade. E isso é muitíssimo interessante, porque quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 6, nós podemos dizer assim, Deus quer ocupar o pódio das nossas vidas. Sim, mas não simplesmente da perspectiva de prioridade, mas de exclusividade. É tão somente o Senhor que deve ser o motivo do louvor, da glória. Sim, melhor dizendo, tão somente... a nossa vida deve servir tão somente para o louvor e a glória do Senhor. E aí, na medida em que nós nos voltamos para o Senhor, na medida em que nós vivemos no propósito de louvá-lo, de glorificá-lo, as demais coisas, aí sim, Mateus capítulo 6, as demais coisas nos são naturalmente acrescentadas. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E foi isso que esta sociedade que está diante de Abacuque esqueceu. Esqueceu de render glórias ao seu Criador. Esqueceu-se de que existe um Criador. Vive agora como se Deus não existisse. A sociedade de Judá tornou-se uma sociedade completamente secularizada. E é aí que começa a ficar evidente a condição real em que Judá vive. Sim, a opressão é uma realidade. E nós vimos que Abacuque, ele denunciará isso. A opressão é uma realidade, onde os indivíduos agiam com requintes de crueldade em relação ao semelhante. O povo saía para adquirir o que podia e o quanto desejasse, sem sequer preocupar-se com o semelhante. No tocante à justiça, premiava aqueles que tinham os bolsos mais fundos, ou seja, uma justiça completamente corrompida, uma justiça que na verdade privilegiava alguns em detrimento de outros. E é exatamente diante deste contexto conturbado, onde o povo vivia uma mera aparência, que Abacuque será levantado como boca de Deus, será levantado como instrumento nas mãos do Senhor, a fim de denunciar os pecados de Judá. Sim, queridos, Abacuque olha toda aquela situação e aquela condição de Judá, e diante daquilo que agora está claro diante dos seus olhos, ele cai de joelhos em oração. Sim, os 3 capítulos de Abacuque serão orações feitas pelo profeta, sobretudo no propósito de entender o que estava acontecendo, porque num primeiro momento tudo estava muito confuso na cabeça do profeta, e ele julgou tudo aquilo como sendo demasiadamente pesado. Aliás, o termo sentença, que é como começa aí o capítulo 1, significa exatamente isto, pesado. Daí no versículo 2, ele expressa a seguinte ideia: até quando, Senhor? Sim,
Ele se vê alarmado diante daquela situação e ele exclama: até quando, Senhor? Daí, o profeta ele começa apresentando a primeira indagação, sim, porque ele questiona Deus a respeito de algumas questões. E Abacuque não será uma exclusividade, porque Jó também fez isso, né, não compreendendo muitas coisas. Tá? E aí Abacuque, ele questiona o Senhor aqui sobre a questão do mal, né? Nós vimos a semana passada a respeito da Teodiceia, que é o problema do mal. E aí Abacuque, ele questiona o Senhor a respeito desta questão. Ele diz: até quando, Senhor? E aí nós vamos para os versos de número 6 e 7 aí de Abacuque capítulo 1, que diz o seguinte, Abacuque 1, versos 6 e 7, que diz o seguinte, aliás, vamos ler o versículo 5, o 5 em diante. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não creiais, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Observe, queridos, que agora Abacuque se vê e está diante dele a condição pecaminosa como Judá vem vivendo. E é a partir de aí que Abacuque questiona sobre essa questão da maldade presente nos seres humanos. E é exatamente nesse instante que o Senhor fala a respeito da sua justiça. Se tem uma coisa que nós precisamos ter sempre em mente, é que o Senhor é justo. E a palavra está repleta de afirmações nesse sentido. Aliás, quando lá no Antigo Testamento, nós olhamos, aliás, no Antigo Testamento estamos, lá o profeta Zacarias falará que o Senhor é justiça nossa. Sim, queridos, o Senhor é justiça nossa. O Senhor é aquele que faz justiça. O Senhor é justo em todo o tempo e o Senhor não sofre variações, conforme ele falará a respeito do profeta Jeremias. Ele dirá que não muda, ele exclama: eu, o Senhor, não mudo. Por isso velo sobre minha palavra para a cumprir. E quando Abacuque questiona o Senhor sobre a questão da maldade de Judá, do mal que está presente na humanidade, essa é a ideia, vem da parte do Senhor esta palavra para Abacuque, onde será dito para Abacuque que o Senhor é justo e ele faz valer a sua justiça. E de que forma o Senhor aplicaria a sua justiça diante da maldade de Judá? O Senhor levantaria os caldeus, povo ímpio, povo cruel, que serviria como um instrumento, uma vara disciplinadora da parte de Deus contra um povo que desprezou o Senhor e que agora vive de acordo com os ditames do coração. É extremamente danoso para o indivíduo e para a nação como um todo viver alienada do seu Criador, pois, sendo assim, os indivíduos serão entregues ao próprio coração e a autodestruição se fará uma realidade. Sim, Deus é justo. Não incorra nunca jamais no equívoco de achar que o Senhor se faz indiferente
as injustiças. Aliás, no tocante a essa questão de primar pela justiça, buscar a justiça e entender que o Senhor faz justiça, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, convido você, por favor, a que abra comigo, Gálatas capítulo 6, verso de número 7, o Senhor fala assim por meio do apóstolo Paulo, em Gálatas 6, verso de número 7, o Senhor exclama, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, não ouse zombar de Deus. E quando a palavra fala a respeito do Deus que é santo, do Deus que é zeloso, do Deus que é justo, não duvide disso. E não ache simplesmente que o Senhor relevará o seu desdém em relação a Ele. Não ouse zombar de Deus, não ouse zombar da palavra de Deus. Não despreze os ensinamentos do Senhor, porque mais cedo ou mais tarde a conta chegará. Mais cedo ou mais tarde o Senhor te pedirá contas. E aí, meus queridos, é exatamente diante deste contexto que o Senhor revelará aquilo que está para acontecer com a nação de Judá. E aí é interessante que diante dessa resposta do Senhor em relação à condição de Judá, que nós podemos observar uma outra dinâmica, uma outra realidade. Observamos aqui a respeito de uma segunda realidade, porque Deus usa pessoas ímpias para punir outras. Isso é muito interessante, porque não vai ser a primeira vez que isso acontece. E aí, quando nós olhamos para o verso de número 12, aí de Abacuque, capítulo 1, verso de número 12 diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor Deus, ó meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, pusestes aquele povo, tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Sim, meus queridos, observe que coisa interessante, o Senhor chama Abacuque e revela para Abacuque que não está indiferente à condição de impiedade que Judá está vivendo, e diz: eu tomarei providência. Aí Abacuque, meio que eufórico, ele diz: uau, que legal, mas e aí, Senhor, o que o Senhor fará? Aí vem a resposta: o Senhor levantaria um povo em condição pior do que Judá, e que serviria de instrumento disciplinador em suas mãos. E aí, nós precisamos nos lembrar que é a palavra quem afirma que o Senhor disciplina a todos aquele que ama. E isso é muitíssimo interessante. Sabe por quê, queridos? Porque até nós, como humanos, como prova de amor, nós disciplinamos os nossos filhos. Aquele pai, aquela mãe que faz todos os gostos dos filhos, etc., dá tudo o que quer, faz vista grossa para os erros. Esses pais não estão demonstrando amor, não estão demonstrando zelo, pelo contrário, está entregando o indivíduo ao próprio coração. E mais cedo ou mais tarde esse indivíduo se autodestruirá. Mas o pai, a mãe, os pais que amam, fará restrições, disciplinará, porque sabe que, embora isso num dado momento seja doloroso para o coração dos pais, e que isso gerará algum sofrimento na vida
do indivíduo que está caminhando em uma direção tortuosa, lá na frente, esse indivíduo ou estes indivíduos dirão a estes pais: obrigado por ter me oferecido freios, obrigado por ter me posto freios, porque na direção que eu ia, se os meus pais não tivessem colocado freios, eu teria me autodestruído. E aí, voltando aqui para a palavra, o Senhor está agora aplicando uma lição sobre Judá. O Senhor anuncia por meio do profeta Abacuque que viria um povo em condição pior do que Judá e que serviria como instrumento para disciplinar Judá. Vá comigo para o capítulo 2, versos 2 a 6. Abacuque capítulo 2, do verso 2 ao 6, que diz o seguinte: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-o sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta neles, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e carrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Sim, meus queridos, isso é muito interessante, porque a essa altura virá agora uma sequência de ais. Lembra quando eu disse que Deus é justo? Pois bem, se os caldeus dariam contra Judá, sendo uma vara, um instrumento para disciplinar Judá, agora o Senhor punirá este povo ímpio, porque está simplesmente agindo de acordo com os ditames do próprio coração, sendo perverso ao máximo. E agora o Senhor lançará aqui, por meio do profeta, uma série de ais, conforme você lê a partir do verso 9, por exemplo: ai daquele que ajunta em sua casa os bens mal adquiridos. E aí vem uma sequência de ais, que é o juízo de Deus sobre este povo. Deus é justo, não se engane, não pense que o Senhor está indiferente a tudo aquilo que acontece à nossa volta. Não, o Senhor está olhando, está atento. Às vezes as pessoas exclamam: onde é que vamos parar? Creiam, o Senhor está atento. E é interessante que o Senhor fala por meio do profeta: fica atento, está prestes, fica atento, vai acontecer, fica atento. Exatamente porque nós temos uma tendência de acharmos que Deus está demorando. Não, Deus não está demorando, e Ele agirá exatamente da forma e no momento em que achar que deve de fato agir. E aí, meus queridos, diante das questões levantadas por Abacuque, diante da resposta do Senhor, onde o Senhor fala para Abacuque que Deus é justo e Judá veria a justiça de Deus,
sendo aplicada por meio dos caldeus, e os caldeus, por sua vez, mais cedo ou mais tarde, veria o peso do Deus justo sobre suas vidas. O justo viverá por fé, e essa lição é muito mais para ajudar na condição e na qualidade de povo de Deus. Diante deste contexto, diante deste quadro, Abacuque não vê outra alternativa a não ser render louvores ao Senhor por algumas razões, a saber, primeiro, ele louva ao Senhor simplesmente pelo fato de ser Deus e estar no controle de todas as coisas. Capítulo 3, versos 1 a 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, estas tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. E aí, o profeta ele começa exaltando, bendizendo ao Senhor. Porque se num primeiro momento ele está em confusão de mente, porque ele não entende aquele processo, agora ele começa a render glórias, ele começa a bendizer ao Senhor, dizendo: de fato, o Senhor está no controle de todas as coisas, de fato, tudo está patente diante dos seus olhos, ele está vendo exatamente tudo o que tem acontecido, ele reina, ele é soberano, ele está no controle. E aí, vá comigo para os versos 4 a 7, aí de Abacuque 3, que diz o seguinte, versos 4 a 7. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, e Deus continua sendo Deus. E eu sempre insisto com a igreja dizendo, independente da minha e da sua realidade, Deus continua sendo Deus. Mas Ele é servido em intervir na nossa vida, seja nos abençoando ou pesando a sua mão disciplinadora, como prova de zelo para com as nossas vidas. O exílio, o qual Judá passaria posteriormente, era de fato uma forma de levar Judá a repensar a forma como estava vivendo e voltar-se de fato para o seu Criador. Sim, meus queridos, meus nobres, agora Abacuque louvará ao Senhor por conta dos seus santos propósitos. Vá comigo, por favor, aí para o verso de número 16, Abacuque 3, verso 16, que diz assim, verso 16: ouviu e repetindo aí, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Sim, observe que
Abacuque utilizará aqui uma figura bem interessante quando ele fala sobre o vacilar os seus joelhos, né? É aquela ideia descrita lá por Isaías no capítulo 6, quando Isaías se dá conta que está diante de Deus soberano e que é 3 vezes santo. E esta é a reação de Abacuque aqui. Abacuque agora dirá que o Senhor detém o poder, está no controle de todas as coisas, que o Senhor é santo e que conduz tudo para cumprir os seus santos propósitos, onde absolutamente ninguém passará despercebido diante do Senhor. É interessante, queridos, que quando é falado a respeito do Senhor Jesus, que é sim o Yahvé Tsidkenu, o Senhor Justiça Nossa, aquele através de quem o Senhor aplicará o seu juízo sobre as nações. É dito que diante dele todo joelho se dobrará e toda a terra confessará que Jesus é o Senhor. E aí Abacuque louva ao Senhor porque ele, o Senhor, está conduzindo tudo a um clímax, está conduzindo tudo para o cumprimento dos seus propósitos. Repito, o Senhor não se faz indiferente àquilo que acontece entre os homens. Como diz o filósofo Franz Schaeffer, o Senhor é aquele que intervém na nossa vida, intervém na nossa história. E aí, Abacuque termina louvando ao Senhor, porque a despeito de tudo isso, a despeito de ter em um determinado momento ser levado pela inquietação da mente, Abacuque não abandonou a sua fé. Versos 17 a 19 do capítulo 3, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da coça, me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Sim, meus queridos, meus nobres, e aí Abacuque conclui louvando e bendizendo ao Senhor, e ele reafirma a sua confiança em Deus e diz: independente de tudo aquilo que sobrevier ao povo, eu manterei a fé e a confiança no Senhor, pois é tão somente dele que virá o suporte de que a minha alma necessita. É tão somente dele que vem o suporte de que o povo de Deus necessita. Meus queridos, nós precisamos, sem dúvida alguma, reafirmar a nossa fé no Senhor todos os dias da nossa vida. Sim, corremos o risco de sermos enquadrados como um daqueles integrantes do livro de John Bunyan, né? O peregrino, o vacilante, a ponto, queridos, de acharmos que não vale a pena continuarmos confiando no Senhor, porque lembra lá do questionamento de Asaf, do que adianta confiar, do que adianta depositar no Senhor a fé e a esperança, se você procura ser justo e o ímpio simplesmente vai de vento em popa. Mas é claro, Asaf no final conclui que ele estava completamente equivocado. E ele diz: quanto a mim, quase que me vacilam os pés. Quanto a mim, quase que eu perco a fé. Porque ele tirou os olhos do Senhor e colocou os seus olhos nas circunstâncias.
Tome muito cuidado com isto, porque de repente você começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para a aparente prosperidade do ímpio, e o ímpio vai bem, e ele faz isso, faz aquilo outro, contra este, contra aquele, e absolutamente nada acontece à sua vida, etc. E aí você começa aos poucos a esfriar, começa aos poucos a abandonar a sua vida de oração, começa aos poucos a abandonar a palavra de Deus, daqui a pouco você abandona a comunhão e de repente você torna simplesmente mais um desses muitos desigrejados, né, que tem na nossa sociedade. Indivíduos que dizem ser salvos em Cristo Jesus, mas que não oram, que não leem a Bíblia, que não congregam e que não provam de fato estar confiantes no Senhor. Tome muito cuidado com isso. Deus é santo, Deus é justo, Deus é soberano, Ele está no controle, Ele está vendo a minha e a sua vida. Não zombe do Senhor, porque o Senhor pede contas. A palavra nos diz isso de uma forma muito clara. Isso é uma ameaça, pastor? É uma advertência. Os dias são maus, são difíceis. O secularismo tomou Judá. E a despeito dos números do IBGE apontarem que estamos em um número crescente de evangélicos no Brasil, o secularismo tem invadido a vida de muitas pessoas. Faz disso. Apresente-se diante do Senhor, fale com Ele, apresente diante dEle as inquietações do teu coração, os teus anseios, e creia piamente que o Senhor está no controle de tua vida e que a tua vida e as tuas circunstâncias não fogem aos propósitos do Senhor. E aí, lembre-se, Deus não muda, a mudança ocorre sempre em nós. Oramos não para que Deus mude, mas para que o Senhor transforme o nosso coração e molde o nosso coração aos seus santos propósitos. Pense nisso e que o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, abençoe imensamente a sua vida e a sua família. Amém? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor, hino de número 173 do Novo Cântico, 173.